Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, finalmente estamos chegando na última aula. Nossa aula é bem simples hoje, ela é bem rápida porque aborda perfumes, e perfume é um assunto bastante simples, simples modo de dizer, né? Na sua complexidade toda. Ele é tem bastante assunto, mas na questão de produção e técnica de preparação, ele é bem simples de ser feito. Então, é uma aula bem rápida, é a aula para finalizar o nosso semestre. Então, vamos lá. Aí. Então, falando de perfume, né? A palavra perfume vem do latim perfum, que quer dizer por fumo. Então, essa palavra surgiu quando as primeiras palavras as primeiras pessoas que se utilizaram de substâncias aromáticas que eram queimadas, né? Então madeiras aromáticas que eram queimadas, acabaram por utilizar esse termo por fumo, né? Perfume, e o perfume só foi aportuguesado e ficou conhecido como o perfume que a gente tanto conhece. Dados indicam para a gente que os egípcios foram os primeiros a utilizar substâncias perfumadas no corpo, então eles se utilizavam das substâncias que eles tinham à mão, né, para transmitir um aroma diferente para o seu corpo. Perfumista, né? Então, falando do profissional que desenvolve e cria novos perfumes, novas fragrâncias. Então, perfumista, então, é o termo que se utiliza para identificar esse profissional, né? E ele que vai desenvolver, então, depois de muita pesquisa, muita técnica, muita análise, ele vai chegar a uma determinada fragrância. As primeiras fragrâncias que se tem notícia, os primeiros perfumes que se tem notícia, produzidos de misturas, né, de substâncias, tinham origem da própria natureza. Então, pessoas que de repente tinham lá, sim, gostavam de um determinado perfume de uma determinada flor, de uma determinada planta, gostavam daquele aroma e tentavam transmitir aquilo, né, para uma substância que pudesse ser passada no corpo e que pudesse então transmitir aquele cheiro para a pessoa. E assim começou o desenvolvimento da técnica. Então, sempre tentando imitar os cheiros da natureza. Depois, com o passar do tempo, que se começou a desenvolver fragrâncias com mais de um aroma, mais de um odor vindo da natureza, e mais tarde ainda começaram a criar produtos sintéticos. Então, os componentes de um perfume, a gente pode dizer que o principal componente, obviamente, é a matéria-prima aromática, né? Que pode ser natural, né? De origem vegetal ou animal. Então, vocês vão encontrar alguns produtos de origem animal, a maior parte, né, das matérias-primas aromáticas naturais são de origem vegetal, mas existem alguns que têm origem nos animais, como, por exemplo, o almíscar, que vem de alguns animais, né, que tem uma glândula que produz essa substância almiscarada com cheiro bem característico, e que depois, mais tarde, elas foram sintetizadas. Hoje a gente utiliza basicamente substâncias sintéticas, né? Desses almíscares que a gente tem no mercado. A maior parte são sintéticas, porque para você colher isso, você tem que matar o animal, e hoje em dia isso é inconcebível. Algumas substâncias que têm uma origem um pouquinho diferente,
como, por exemplo, aquela substância que vocês já devem ter ouvido falar, que é produzida por uma espécie de baleia, que ela vomita essa substância, e essa substância depois ela fica flutuando no mar até que alguém encontra ela e transforma ela numa essência. Então, a gente tem vários produtos que são de origem animal, mas a maior parte é de origem vegetal. E a gente tem aquelas matérias-primas que muitas delas foram retiradas inicialmente da natureza, né? Eram utilizadas as matérias-primas da própria natureza e que, com o passar do tempo, conseguiram sintetizar em laboratório. E tem aquelas que são totalmente sintéticas, que não tem nada que fosse utilizado como base para criação de algo parecido. Então, tem algumas substâncias que não são cópias da natureza, elas são totalmente desenvolvidas em laboratório, sem ter alguma planta, alguma substância aromática natural como base. Obviamente, então, além dessas matérias-primas aromáticas, uma ou mais substâncias aromáticas, né? Geralmente é uma mistura. O perfume é composto por algumas matérias-primas bem simples, que a gente tem acesso muito fácil. Álcool etílico, preferencialmente álcool de cereais, porque ele não tem um odor muito forte como os outros álcoois que a gente tem no mercado. Substâncias fixadoras, corantes quando necessário, que muitas vezes a própria mistura de substâncias aromáticas já dá uma coloração natural para o perfume, mas muitas vezes a gente vê aí perfumes azuis, cor-de-rosa, verdes, tal, né? Então daí pode-se adicionar um corante. Agentes umectantes, que são agentes que vão ajudar ao líquido não ressecar, então quando você passar, você não sentir um ressecamento no local onde você passa. Então, são adicionadas substâncias para deixar uma sensação melhor no local onde é passado. E a água, então, resumindo, basicamente são esses produtos que são utilizados para preparo de um perfume. Eu coloquei 2 vídeos para vocês, sendo que um deles mostra os processos de extração, de retirada das substâncias da natureza ou a síntese das substâncias da natureza e depois, num segundo momento, a preparação de um perfume. E coloquei um vídeo também onde alguns professores de uma outra faculdade brasileira, eles mostram o preparo de um perfume se utilizando já de uma mistura já de aromas comprados diretamente no mercado de aromas. Então, vocês vão ver as duas formas, então, desde a preparação dessa mistura de aromas e, por consequência, a preparação do perfume e a utilização já das substâncias já prontas e a preparação de um perfume também. Vocês vão ver que quando você compra a essência pronta, você vai ter, então, uma técnica muito fácil de preparação. Não tem absolutamente segredo nenhum. A maior parte dos produtores de perfume que a gente tem, eles contratam uma empresa para desenvolver a essência. Depois dessa essência desenvolvida, ela passa a ser a base do perfume. E tem algumas empresas que, ao invés de elas contratarem uma empresa, um perfumista para desenvolver, elas contratam empresas que copiam, fazem a cópia dessas essências e acabam por fazer, então, criar não, mas produzir
perfumes que, na verdade, não são originais, são cópias de outros perfumes famosos. Então, vocês vão ver muitas vezes, não vou aqui citar nomes, mas a gente tem, por exemplo, uma grande indústria brasileira que os primeiros perfumes que ela lançou no mercado eram perfumes copiados de perfumes franceses. Então, essa grande indústria comprava a essência de um distribuidor que fez uma síntese da mesma essência daquele perfume famoso, e essa empresa trouxe essas essências para o Brasil e começou a produzir aqui. Com o passar do tempo, essa empresa começou a ela mesma produzir as suas essências. Então, acontece muito, tem muito disso no mercado. Classificação dos diferentes produtos da linha de perfumes. A gente tem, então, dependendo da concentração de essências, a gente vai chamar o produto de um nome diferente. Então, muitas vezes vocês vão encontrar a denominação de extrato ou de parfum. Quando você encontra a descrição desse produto como sendo extrato ou parfum, isso indica que essa substância, esse produto tem entre 15% e 30% de essência, que é uma quantidade bastante alta, né? Então, são produtos que são concentrados e que têm uma fixação de tempo bastante grande, entre 7 e 10 horas. Aí a gente tem um outro produto que ele é um pouco mais diluído, ele tem, então, entre 4% e 10% de essência. É o que a gente chama de colônia, ou eau de parfum, ou eau de toilette. Entre eau de parfum e eau de toilette tem uma certa diferença nessa concentração, mas geralmente fica nessa faixa de 4% a 10%. E a fixação também dura de 4 a 6 horas. Então, mais baixa do que do extrato. A gente tem a colônia desodorante, ou eau de cologne, que tem lá entre 2 a 5% de essência e tem uma duração de 3 a 4 horas de fixação. E aquela colônia refrescante, ou conhecida muito lá no Nordeste como água de banho, água de cheiro, ou a colônia splash, né? Que ela tem entre 1 e 2% de essência e tem uma duração, então, uma fixação bastante rápida. Então, esse é aquele produto que é para realmente refrescar e deixar o corpo com um cheiro agradável, mas que não deve durar muito tempo. Existem outras classificações que vocês podem encontrar no mercado, mas essa é uma das mais utilizadas. Que mais? E essa questão da fixação, vocês podem pensar assim, mas eu utilizo uma colônia lá, que eu utilizo, vou para a balada à noite e no dia seguinte eu estou sentindo aquele cheiro. Então, esses 3, 4 horas de fixação são uma média. Pode acontecer, né, dependendo até da característica do agente fixador que é utilizado, de ter uma fixação maior. E quando a gente fala nesse prolongamento dessa fixação, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem 3 estágios dentro da utilização de um perfume. E quando fica, né, por mais tempo, essa fixação fica por mais tempo, você vai ter basicamente só o que a gente chama de nota de fundo, tá? Que a gente já vai ver em seguida o que é. Característica de um bom perfume. E de um bom perfumista também, né? Saber combinar as fragrâncias, as diferentes notas que a gente tem dentro de um perfume. Utilizar bons fixadores, né? Quanto melhor o fixador, maior o tempo de permanência, então, da essência. E utilizar um álcool de boa qualidade. Então, vocês vão ver no mercado aí álcool de cereal que, basicamente,
não tem odor nenhum. Quanto que esse odor que não existe vai interferir no odor final do produto? Nada. Mas se você utilizar um álcool de cana-de-açúcar, por exemplo, você vai perceber que existe um cheiro forte do álcool de cana que pode, pelo menos inicialmente, trazer uma interferência para o aroma que aquele perfume vai ter. Com o passar do tempo, isso pode mudar. Existe um processo de o álcool englobar essa essência, mas inicialmente você vai perceber nitidamente o cheiro do álcool de cana-de-açúcar misturado com a essência. E o saber combinar as fragrâncias é praticamente tudo, né? É o que vai fazer com que o perfume seja um sucesso ou seja um fracasso. Então, falando dessas notas, a gente sempre diz que existem 3 fases de um perfume. E cada uma dessas fases a gente fala de notas. Então, existe uma nota que a gente chama de cabeça. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Então, esse triângulo aqui, essa pirâmide, ela mostra, digamos assim, as 3 fases que a gente tem de um perfume. Então, a primeira fase é a que a gente chama de nota de cabeça. São aquelas... É aquele cheiro inicial que você percebe quando você abre o frasco, quando você acabou de passar o perfume no seu corpo. Então, é aquele primeiro cheiro que a gente sente. E esse primeiro cheiro ele tem que ser um cheiro que rapidamente ele evapora, dando lugar para o que a gente chama das notas de coração ou notas de corpo. Vocês vão ver 2 formas de se falar dessas notas, que são então as notas principais são o cheiro, é o cheiro principal que o perfume tem que exalar. Então, a primeira fase é uma fase rápida, você passa o perfume e você sente um determinado cheiro. Esse cheiro tem que evaporar rapidamente, ele costuma evaporar rapidamente. Então, a gente tem substâncias que, geralmente, essas substâncias ou notas de cabeça, elas são extremamente voláteis e rapidamente elas desaparecem, dando lugar para as notas de coração ou notas de corpo, que são as notas principais e as que vão dar, então, o cheiro verdadeiro, a característica, né, a personalidade do perfume. E, por último, essas notas elas demoram mais para evaporar, então elas ficam fixadas mais tempo na superfície da pele, liberando aos poucos aquele cheiro, né, que é o cheiro principal, é o cheiro de personalidade do perfume. E as últimas notas, são as chamadas notas de base, elas são as que mais permanecem. Depois que as notas de coração praticamente desaparecem, você consegue sentir o cheiro dessas notas de base. Então, basicamente, quando você passa o perfume, você sente a mistura dessas 3 notas, né? Rapidamente desaparecem as notas de cabeça, você começa a sentir as notas de coração e um fundo de notas de base. Com o passar do tempo, as notas de coração vão desaparecendo, o perfume vai se evaporando e lá no final você vai sentir mais essas notas de base. E essas notas de base, elas têm várias funções dentro do perfume. A primeira é que, pelo fato de elas serem as notas mais pesadas, as mais difíceis de evaporar, elas se transformam em fixadores também. Então, elas ajudam a segurar aquelas notas que são mais voláteis. Então, muitas vezes, o uso de um bom fixador é que faz com que o perfume dure por mais tempo. Porque esses fixadores, essas notas de base, seguram a alma, né, a personalidade do perfume por mais tempo
fazendo com que ele evapore com mais, de uma forma mais lenta ainda do que se não tivesse, por exemplo, esses fixadores. E daí, aí que eu digo para vocês, quando de repente vocês falam, mas na noite eu saí, fui para uma balada, no dia seguinte eu ainda estava sentindo o cheiro do meu perfume. Então, provavelmente o que você está sentindo é só o cheiro das suas notas de base, das notas de base daquele perfume, porque provavelmente as notas de coração elas já desapareceram. As notas de base elas podem ficar bastante tempo mesmo dentro na pele, né? Deixa eu voltar lá então. Então, falando das notas de cabeça, são aquelas as mais voláteis, né? As primeiras que a gente sente. Elas que vão dar aquele impacto inicial, então é aquele cheiro inicial que você sente, e pelo fato de elas serem mais voláteis, elas vão ficar aí em torno de uns 15 minutos até que elas evaporem todas e comecem a dar lugar para as notas de corpo ou coração, como a gente fala. Então, é importante que vocês entendam isso, até como consumidores. Por isso que é importante que vocês não escolham um perfume simplesmente espirrando num daqueles papeizinhos ou espirrando na pele e já sentindo o cheiro. Tem que deixar essas notas de cabeça evaporarem para que vocês realmente sintam o cheiro do perfume, né, a personalidade do perfume, e entendam que é essa personalidade que vai durar por mais tempo. Então, aquele cheiro inicial ele vai evaporar, e se vocês compram porque gostaram do cheiro inicial, quando vocês forem utilizar, vocês vão perceber que ele não vai durar muito tempo e vai vir um novo cheiro um pouco mais tarde. E de repente pode ser que isso decepcione um pouco. Então o ideal é que você aguarde a evaporação total do perfume, quando você espirra num daqueles papeizinhos, espirra na pele, e aguarde mais um tempinho para realmente sentir qual é o verdadeiro cheiro do seu perfume. Que são as notas de corpo ou de coração, né? Então são essas as notas que realmente vão permanecer por mais tempo. E elas, então, que vão... desculpem, eu esqueci de falar aqui, né? Alguns exemplos de notas de cabeça. Bergamota, limão, laranja, lavanda. Então, basicamente, são mais substâncias que são frescas, são leves e são muitas vezes cítricas, que evaporam com rapidez. Já as notas de corpo, você vai encontrar, então, odores mais pesados, né? Então, umas substâncias que são mais pesadas também, como tomilho, cravo, rosa, jasmim, os aldehídos sintéticos, que a gente utiliza muito na perfumaria, substâncias sintéticas, né? Patchouli, sândalo, etc. E as notas de fundo são aquelas que permanecem, então, e fixam o perfume, e que permanecem mesmo depois que o perfume em si já tenha desaparecido. Elas são um pouco voláteis, então elas duram, né, mais tempo, demoram muito mais tempo para desaparecer. São constituídas de matérias-primas pesadas, direcionadas para madeira, musgo, resinas, substâncias de origem animal, e assim por diante. E é o que resta, né, depois dessas 3, 4 horas, certo? Então aqui eu já mostrei para vocês, só para vocês terem uma noção, tem mais alguns exemplos em cada uma dessas notas ali. Por exemplo, nota de cabeça tem limão, lavanda, eucalipto, bergamota, etc. Nas notas de coração, rosa, cravo, canela, violeta, etc. E nas notas de base, o musk, se vê cedro, âmbar, etc. Classificação olfativa. Então, existe uma nomenclatura oficial que classifica as diferentes essências, as diferentes fragrâncias em 13 diferentes grupos. Então, o primeiro grupo, a gente classifica as notas chamadas cítricas, que são aquelas que têm cheiro de substâncias cítricas, né? Então,
tem aquele cheiro e dão aquela sensação de refrescância. Elas fazem parte das notas de cabeça, porque elas são extremamente voláteis, né? Não fixam praticamente nada. O grupo 2, lavanda, pinho e eucalipto, também são notas de cabeça e também doam refrescância. Pelo fato de serem notas de cabeça, elas evaporam também rapidamente. Terceiro grupo, chamado de verdes, são notas de cabeça e de corpo, ou seja, elas já são um pouquinho mais pesadas e elas ficam um pouquinho mais de tempo, né, até volatilizarem completamente e desaparecerem. Então, elas fazem parte de um intermediário, elas estão entre a cabeça e o corpo. Então, entendam que as fragrâncias, elas não é assim, agora vai aparecer nota de cabeça, tá, acabou tudo de uma vez e agora vão começar a aparecer as notas de corpo. Não, algumas vão evaporando com mais rapidez, com menos rapidez, e as notas de corpo começam a evaporar também, e a gente tem uma mistura de substâncias todas ao mesmo tempo. Notas verdes, então, são intermediárias entre cabeça e corpo, tem uma conotação de folhas molhadas, recém-cortadas, né? Dão um caráter natural, refrescante. Então, aquela sensação de refrescância, aquela sensação de folhas recém-cortadas, folhas recém-amassadas, que trazem muitas vezes uma sensação bastante agradável. Aldeídicas são notas também entre cabeça e corpo. Elas têm uma conotação picante, então vocês sentem um cheiro picante, apimentado. É um interligante, então, entre cabeça e corpo. E as notas aldeídicas são geralmente sintéticas. São geralmente, não, elas são sintéticas, então elas são produzidas em laboratório e elas têm uma característica de realçar as essências que têm características florais. Então, quando você mistura floral com aldeídico, você tem um realce das essências florais, que são as próximas. Florais, então, estão ligadas a flores, né? Então, a essência de jasmim, rosa, gerânio, ylang-ylang e outras mais. Lírio e assim por diante. Elas são notas de interação entre cabeça e corpo, então elas são intermediárias também, e também, ao mesmo tempo, elas são intermediárias entre corpo e as notas de fundo. Então, elas fazem essa ligação entre todas as essências, na verdade. E, obviamente, elas fazem principalmente parte do corpo, né? São notas que permanecem mais tempo e dão a personalidade do perfume. Frutais, então a gente tem aí várias substâncias naturais e sintéticas que representam essências de frutas, né? Elas são notas estão também ligadas entre nota de cabeça e corpo e dão aquele cheiro peculiar que a gente conhece de frutas, aquele cheiro frutado, né? Há algum tempo atrás virou muito moda a adição de substâncias de baunilha misturado com morango, esse tipo de coisa, e dentre várias, né? Então a gente tem alguns perfumes que a gente tem a percepção muito grande de que realmente tem algumas frutas, né? Algumas essências de frutas ali no meio. Os amadeirados, como patchouli, cedro, etc., eles já são um pouco mais pesados, então eles estão ali entre as notas de corpo e fundo, então fazem parte dos dois grupos, e arredondam as notas de cabeça. Então, o arredondar seria mais ou menos deixar menos irritante. As notas de cabeça, elas têm uma capacidade, né, por serem cítricas, etc.,
elas têm uma pequena capacidade de ser um pouco irritantes. Então, esses amadeirados, eles fazem esse arredondamento, deixam com que essas notas de cabeça elas não sejam tão irritantes assim. É uma situação bem interessante. Especiarias como cravo e canela, né, também são notas de corpo para fundo, também já são mais pesadas. As notas chamadas aromáticas, então a gente tem várias substâncias como o cominho, por exemplo, que são fazem parte de todos, né? Elas têm algumas substâncias dentro de si que são mais voláteis e são eliminadas mais rapidamente, mas elas fazem parte, basicamente elas fazem toda uma ligação entre os três grupos. O grupo 10, chamado de polvorosas, balsâmicas ou doces, né? São notas de corpo de fundo, como a vanilina, que é a baunilha, né? Bálsamo de tolu. Eles dão aquela conotação doce. Hoje a gente vê também vários perfumes que têm uma ligação com cheiros doces, né? Às vezes até um pouco exagerados, que chegam a ficar enjoativos. Então, estão ligados com essas notas chamadas de polvorosas, balsâmicas ou doces. Couro, nota de corpo e fundo também, mais profundo. Tem origem natural ou sintética. Hoje, na verdade, mais sintética. Mas existem alguns perfumes que você sente assim, aquele acento de um sapato de couro, uma bolsa de couro. Você sente que tem algo que tem relação com o couro de um animal mesmo, né? Tem aquelas que são de origem animal, como eu falei anteriormente, o musk, cibete, o ambergris, que é aquele vômito da baleia. Esse produto que é feito com o vômito da baleia, ele é utilizado, ele continua sendo usado hoje porque não é necessário matar a baleia para produzir esse ambergris. A baleia vomita espontaneamente esse produto e as pessoas vão atrás para conseguir capturar esse produto. Mas o musk e o cibete são duas substâncias almiscaradas de origem animal, de um cervo e de um tipo de, eu não sei se é bem um cachorro, alguma coisa assim. E são, hoje, proibidos de serem utilizados, né? E os três, na verdade, mesmo o ambergris, que não é preciso matar o animal, nada disso, são sintetizados em laboratório. Então, hoje a gente tem sintético. Um produto, quando é feito com ambergris verdadeiro, ele pode ficar muito caro. Esses dias, eu vi uma notícia de não sei quem que tinha um frasco de um perfume de vômito de baleia que pagou $6.000 no frasco. Então, é caro porque é um produto raro, é um produto que não se encontra em qualquer lugar e pelo fato de ele ser extremamente raro, ele acaba tendo um custo bastante alto. Mas todos eles têm sintéticos hoje, eles dão nota de fundo, então dão aquele cheiro residual mesmo, principalmente, né? E dão aquela conotação sensual aos perfumes. E por último, os musgo, que é nota de corpo e de fundo, e também são notas que demoram mais para volatilizar, então elas permanecem por mais tempo. Reações adversas a perfumes. O que a gente mais tem de dermatite de contato alérgica causada por cosméticos são reações ligadas às fragrâncias mesmo. Então, tem pessoas que têm alergia, né, a fragrâncias, ou tem um processo alérgico a algum cosmético e quando vão ver, está ligado com a fragrância. Então, existe uma possibilidade razoavelmente grande de
a alergia a algum cosmético, e quando ocorre essa alergia, muitas vezes está ligado à fragrância. Um estudo já relatou que o aldeído cinâmico, que é uma daquelas substâncias aldeídicas, é um dos alérgenos, um dos 10 alérgenos mais comuns. Então, mesmo assim, ele continua sendo utilizado. A sensibilidade à fragrância pode ser feita, então, com um dermatologista, com aqueles testes alérgenos que se colocam, então, várias fragrâncias em contato com a pele, e se verifica o resultado depois. E, só para terminar, alguns termos que são utilizados em perfumaria. Então, vocês vão ver muito falar na difusão do perfume, né? É a habilidade de irradiar do usuário para o ambiente a essência, o perfume. Então, a difusão vamos dizer assim, que tem pessoas que têm uma capacidade maior de reter o perfume na sua pele, e o calor faz com que esse perfume se irradie, né? Ele vá para o ambiente com mais facilidade, com mais, digamos assim, intensidade do que outras pessoas. Então, a difusão seria isso, a habilidade do usuário irradiar para o ambiente esse perfume. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, nossa, passei um monte de perfume e ninguém está sentindo. É porque é uma característica da pessoa, não conseguir irradiar isso para o ambiente. Redondo, quando os componentes estão em equilíbrio. Então, arredondar, como eu falei, né, é fazer com que ocorra um equilíbrio, ocorra uma retirada de algumas características ruins, ou inibição dessas características ruins de certas substâncias. Pesados, notas cansativas como as notas de incenso. Então, tem certas substâncias que são utilizadas como componentes de perfume que deve-se tomar um certo cuidado, porque elas têm, às vezes, característica de fazer com que as pessoas enjoem, né? São notas que fazem com que as pessoas, pelo fato de elas permanecerem muito tempo, faz com que as pessoas acabem enjoando com facilidade. Áspero. Então, muitas vezes se fala que o perfume está áspero, porque ele irrita a narina, ele fere a narina quando a pessoa vai cheirar. Então, é aquela coisa que dá aquela pontada dentro do nariz. Então, isso muitas vezes caracteriza a quantidade muito grande de matéria-prima sintética. Então, excesso de essência, digamos assim. E quando você tem um perfume que ele tem um frescor, tem um cheiro bastante agradável, fresco, você fala que é um perfume leve, né? Então, não é nada pesado. Os perfumes que são pesados são aqueles que parece que fecham o ambiente, deixam o ambiente mais pesado mesmo, né? E o leve é aquele que parece que espalha frescor pelo ambiente. E basicamente é isso. E assim a gente termina a nossa disciplina. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado. E qualquer coisa eu estou à disposição. É só entrar em contato comigo. Um abraço para todos.